Marlon, por que você não vai mais na igreja? Por que eu não vou na igreja? Porque eu não me sinto mais, como se diz uma palavra, eu não me sinto mais assim, à vontade mais para ir na igreja, igual antigamente, porque eu gostava de ir na igreja, eu sentia aquele fervor, aquele calor de ir na igreja e ver, sentir mesmo. Tinha vez que a gente passava, quando eu era criança, só de passar na porta da igreja, eu sentia Deus, sentia coisa. Hoje as pessoas, eu vejo que as pessoas hoje estão trocando Jesus por pouca coisa. Então, tipo assim, exemplo, eu falo de Jesus para você, mas você vai ter que dar uma oferta na igreja grande, ou você vai ter que ajudar, ou que seja. Não que isso não seja errado, eles pedir. Lógico que tem que ajudar também. Mas eu vejo muitas igrejas hoje se aproveitando de situação que tem gente que não. Eu já presenciei isso várias vezes. Tem gente que não tem o que comer dentro de casa e vende porque o pastor, quem que seja, falou que tem que vender aquilo que foi Deus que mandou, que a vida vai melhorar e nunca melhora. Eu já presenciei isso. E não é só isso, as pessoas, infelizmente, estão vendendo Jesus por pouca coisa. E eu não sinto mais aquela vontade de ir na igreja. Eu tenho primo, eu tenho gente que é da igreja, que me chama para ir para a igreja, mas eu não me sinto mais. Eu não me sinto como se eu fosse. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Como se eu fosse. Eu não me sinto como se eu fosse da terra. Imagine assim, entre aspas, vocês precisam entender. Eu não me sinto como se eu fosse, tipo, como se eu fosse de outro planeta. Eu sou da Terra, mas como se eu fosse de outro planeta. É isso que eu me sinto. Eu acho que no dia de hoje, não só eu, mas muitas pessoas que eram evangélicos e muitos amigos meus que não é mais, eu acho que é a mesma coisa, que se sente assim, meio que fora da caixinha. Então eu não me sinto confortável na igreja. Não, Deus não tem culpa. Não estou julgando ninguém, mas Deus não tem culpa dos nossos atos, do que a gente faz, ou pensa, ou fala, porque isso é bíblico. A Bíblia fala sobre isso, que o final dos tempos ia aparecer essas coisas mesmo. E eu acho que essas coisas assim não deveria acontecer na igreja, porque a gente vai na igreja através de uma palavra, ou um conforto, ou Deus falar com a gente, sentir Deus, porque antigamente lá na roça onde minha mãe mora lá, tinha uma igreja lá, Deus e Amor. A gente só de passar em frente à igreja a gente já sentia Deus, porque era aquelas irmãs que oravam, assim, você via que é Deus mesmo. Não que não tem nas outras igrejas. Nas outras igrejas tinha também, mas só que, tipo assim, tem algo diferente. E hoje não. Hoje não, irmão, parece na minha igreja. Aí tá, você vai. Mas primeira coisa que pergunto, nem a paz do Senhor hoje te dá, se você for evangélico. Ou e não cumprimenta, não dá uma boa noite, se não for evangélico, não dá nem uma boa noite. O que que chega lá, pergunta, tipo assim, já olha com aquela cara assim com a sua roupa. Poxa, irmão, logo hoje chamei para você vir na igreja. O olhar, gente, tem gente que não percebe, mas eu tenho um olho clínico. Eu bato o olho nas pessoas, vejo o que, que a pessoa está falando no olhar para mim. Independente, tem gente que fala, mas é possível, se eu conseguir fazer isso, eu consigo. Eu olho para a pessoa, se a pessoa olhar que a pessoa, que ainda mais se for um culto especial, um culto top, que chamou o pregador de fora tal. Isso quando a pessoa fala isso, eu fico tipo assim, aí você chega com a roupa mais ou menos, não que você vai mal arrumado, que eu tenho a roupa minha, coisa de igreja, eu vou uma calçadinha, um sapatinho social, beleza, mas não que você tá desarrumado, mas só que as pessoas olham
já olha julgando com a moto ou o carro que você chega. E quando você chega na frente da igreja, aquele monte de carro, moto bonita, roupa bonita. Marlon, você acha que hoje não existe mais amor na igreja? Sim, Por quê? porque eu acho, igual eu tô falando sobre isso, eu acho que não há mais amor na igreja, nem amor, desculpa quem for ver isso e quem for coisa, mas no meu ponto de vista não há, não tô, vou generalizar, mas salva aí, vamos botar aí 20%, 25%, vamos botar 75% não, estou falando em geral. Por que não há mais amor? Porque as pessoas não estão. Você olha nos olhos das pessoas, as pessoas hoje estão muito vaidosas. É, antigamente as pessoas, igual eu estava falando, as pessoas julgavam pela roupa. Hoje não. Hoje julgo por isso aqui, ó. Por isso aqui. Se você não tiver um iPhone ou um celular top de linha da Galáxia, você não é bem visto. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas não estão indo para Deus, adorar a Deus por amor, mas sim se exaltar. Tipo assim, Deus me perdoa falar isso, mas tipo assim, Deus fica por lá de fora, mas entra a vaidade e entra o amor carnal da pessoa, entra aquela coisa, o Espírito Santo de Deus quer habitar, quer salvar, libertar, curar, mas as pessoas que estão em volta naquele meio ali, na igreja ali, infelizmente está deixando Jesus por lá de fora da porta e está abraçando tudo que o diabo está dando, tudo o que está na Bíblia, falando no dia de hoje, tudo que está na Bíblia. Então, tipo assim, as pessoas estão trocando Jesus por umas coisas que infelizmente acontece igual eu já fui da igreja já mais de 10 anos, mas eu já fui da igreja, só que eu tenho para eu falar que o meu maior sonho sempre foi ser um pregador. Por eu não ter muito estudo, eu fui da igreja, mas a oportunidade nas igrejas que eu fui não me deram oportunidade. Dava oportunidade só para orar, cantar um louvor, alguma coisinha, mas pregar nunca me deram oportunidade. Tipo assim, já eram escolhidos as pessoas do grupo jovem. E na época eu não era casado, era solteiro, não tinha briga, rivalidade com ninguém. Tipo assim, o certo é errado e o errado é certo no dia de hoje. Mas por que essa visão sua sobre essas atitudes? Você acha que hoje o mundo está muito carnal demais? Sim, o mundo. Mas não pode ser dizer que sim, que você botou num ponto bom, porque o mundo está carnal. O mundo, sim, está muito carnal, mas as pessoas, elas. Foi igual eu falei, elas estão trocando Jesus por qualquer coisa. Felizmente, a igreja tá ficando moderna demais. Vou falar uma coisa para você. O mundo, quer dizer, o céu é para todos, mas nem todos é para o céu. Entendeu? É como está na Bíblia, né? A porta é estreita. Poucos passarão por ela. Sim, poucos. E poucos vão passar por ela. A porta é estreita. Ah, mas eu não sou casado. É tipo, não, eu sou casado, mas eu não sou casado na igreja e não tô na igreja. Beleza, não tô na igreja. Mas eu sei as minhas consequências. Eu sei minhas consequências. Se Jesus vir hoje e você ficar, eu sei que eu estou errado, mas não estou na igreja se escondendo atrás da Bíblia, falando que eu sou evangélico e sem ser. Mas você acha que isso hoje está atrapalhando muito Sobre, em relação à pessoa querer estar na igreja ou ir na igreja? sim, sim, por vários motivos. A pessoa, isso atrapalha, porque é,
não vou dizer que quem era para estar é para estar e quem não era tá. Não vou falar isso. Isso não é errado. Mas as pessoas que estão, que na verdade a palavra de Deus diz que Deus já tem até o terceiro céu. Se eu não me engano, não sei se é Apocalipse, eu não tenho pouco estudo, eu não sei algumas coisas. Não sou sábio, não sou coisa, mas eu sei algumas coisas. Deus criou até o terceiro céu. Se ele criou até o terceiro céu, sinal que é muito, tem lugar para todo mundo da face da terra. Só que, porém, o céu foi criado para todos, mas nem todos para o céu. Porque a Bíblia fala que tem muitas moradias, mas nem todos reinará, porque foi igual eu falei, a vaidade, a igreja está ficando muito moderna. Eu vi uns vídeos aí nas redes sociais aí, as pessoas ficando modernas demais. Você tocou em redes sociais. Você acha que hoje as pessoas estão abandonando a igreja pelas redes sociais? Não, não. Em uma parte não e na outra sim. Por quê? Porque as redes sociais hoje, a tecnologia veio para o bem, mas veio para o mal. Porque, infelizmente, tá deixando muita gente preguiçoso. E antigamente, as pessoas deixavam de ir na igreja. Tinha uns, não que coisa, mas tipo assim, assistir um jogo na televisão, ou um programa na época que era o Faustão, o Silvio Santos, naquela época. Por um motivo, sim, coisa. Não que não ia, mas assistia e ia, mesmo que chegava atrasado. Que eu cheguei a pegar essa época ainda, mas ia. Ou um jogo no campo mesmo, acabava e tomava banho e ia rapidinho, mas ia. Mas é só que a tecnologia hoje veio pro bem, mas veio pro mal. Do jeito que a gente usa pro bem, para buscar Deus, para trazer mais alma para Jesus, muita gente usa, que eu vejo também, tem muita gente de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que eu vejo também, e isso veio para ajudar e veio para atrapalhar. Só que tem muitas igrejas usando errado. Tá? Infelizmente, se estão ficando muito modernos, estão fazendo dança, coreografia para chamar jovem para dentro da igreja, dança dentro da igreja, igual eu não estou criticando, não estou coisa, mas eu, no meu ponto de vista, uma coisa que eu acho muito errado, eu pegar um louvor, fazer ritmo de samba ou de hino, eu acho no meu ponto de vista, eu acho errado. Se eu fosse hoje um pastor, ou eu ia ter muita gente na igreja, ou eu não ia ter ninguém. Porque ou segue a doutrina da igreja, ou não segue. Você acha que muita gente hoje não está seguindo a Bíblia, não está lendo a Bíblia, seguindo os mandamentos de Deus? Posso dizer que sim, não está seguindo a Bíblia. Tem muitos que não está lendo, e tem muitos que lê, mas deixa, tá igual aquele pagode do Zé Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida Lê, leva. mas não segue o que está escrito na Bíblia, nos mandamentos. Não estão seguindo. E, na verdade, o que está acontecendo hoje? As pessoas querem a igreja cheia. Igreja cheia é membro cheio. É muito membro, é dinheiro, é coisa. As pessoas estão visando muito coisa financeira e vivendo de status. Eu tenho muito evangélico, conheço muita gente nas minhas redes sociais, vivendo de status. Deus, não que Deus não age, do mesmo Deus de antigamente é o de hoje, mas não que Deus não age, só que Deus vê essas coisas
Deus, por mais que a pessoa é usada por Deus, Deus acaba tipo que dando uma afastada, uma controlada. Por quê? Porque as pessoas estão tipo assim, tô com o irmão aqui, ó, trouxe um pregador, tal. Aí, ó, tira a foto e na hora está. Poxa, uma coisa é você trazer um pregador, uma coisa é você trouxe um pregador que é usado da palavra de Deus, é usado por Deus para ganhar alma para Jesus, para levar a palavra. Outra coisa é você, ó, ir na rede social e mostrar aquilo. Ou você, ou você adora a Deus, ou você adora o homem, ou você adora o diabo. Não pode ter três tipos de adoração. É um Deus só, que é Jesus Cristo. É um único Deus, É no o único caso. Deus, no caso. É único. Mas você acha que esse idolatrismo também está atrapalhando hoje as pessoas seguirem a Deus e ir à igreja? Sim, também, porque atrapalha, porque seguir a Deus estão idolatrando, na verdade, idolatra o homem. Eles estão idolatrando muito É, imagens, quer dizer, a imagem humana, o ser humano. mais é o ser humano, si próprio. Tá enchendo o ego deles. Tá enchendo o ego deles. Igual eu já vi gente, eu já presenciei gente pregar nas igrejas, pregador, e chegar na hora e falar, ó, ganhei alma para Jesus, ganhei tantas almas por mês, por ano, ou o que seja. Eu já presenciei isso e Você acha isso errado? sim, porque se for para me contabilizar, se eu for para me contabilizar quantas almas que eu ganhei para Jesus, tudo bem. Mas agora, se for para me contabilizar, para me contar Status, né? ou testemunho, ou coisa assim, que eu ganhei, pá, tantas almas, tudo, eu acho. E isso, o que acontece? Não vou dizer que é errado, mas eu vou dizer que isso aí você abre uma porta pro diabo. Porque o diabo, o que ele está vendo ali? Ele está vendo que você é vaidoso. Se você é vaidoso demais, Ele vai querer pegar pelo seu ego? isso aí, ele vai querer pegar pelo seu ego na vaidade. Se você, se a pessoa, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. São várias categorias de demônios. São várias categorias. São, tipo assim, O primeiro seria o da vaidade? tem demônio da vaidade, tem demônio da prostituição, que todo mundo já sabe, tem demônio daquela de sujeira, aquelas pessoas que ficam em casa imundo, tem demônio de guardar traça, tipo assim, exemplo, eu vi uma tomada velha na rua, queimada. Aí eu pego e traz, não, vai me servir uma hora, e guardo na minha casa. Aí eu vi um chinelo velho, todo rasgado, pego e isso se chama demônio de colher coisas que não são úteis. Eu não lembro o nome, que eu cheguei a estudar sobre isso, mas é muitos demônios. São várias classes de demônios. Então, tipo assim, cada um faz um tipo de um serviço, cada um trabalha em uma área. A pessoa que é muito caprichosa com limpeza, demônio da limpeza. Por quê? O demônio trabalha no psicológico da pessoa para a pessoa ser aquela Achar que tá pessoa sujo? que está sujo e toma banho e tô sujo ainda, esfreguei, e se encostar na parede, sujar, a pessoa sujou a mão, a pessoa toma banho. E isso é outra classe de demônio. Então, o que acontece? As pessoas estão se perdendo. Estão se perdendo nesse aí. São várias classes de demônios que existem. Só que
o que está acontecendo? Se eu for hoje numa igreja, vamos supor que eu sou um pregador, se eu for na igreja hoje e falar isso, eu boto apostado com qualquer um que o pastor toma o microfone da minha boca. Ou você que é pastor, que prega, vai em Apocalipse e prega para esse monte de jovem aí sobre a volta de Cristo, coisa que fala sobre roupa, andar com roupa curta, essas coisinhas, o que seja, muita maquiagem. Se a igreja vai ficar cheia ou vai ficar vazia. Qual o conselho que você dá para as pessoas hoje em relação a ir na igreja? Você acha... Qual o conselho que você daria para essa pessoa que está afastada, que quer voltar? Cara, é difícil, porque dar um conselho é até difícil, porque eu tô afastado. Eu tô afastado. Se eu falar que eu não gosto da igreja, eu tô mentindo e Deus conhece meu coração. Entendeu? Igual meu primo chamou pra mim pra igreja, pra mim coisa lá, seguir e tal. Mas é complicado, porque hoje não só depende da pessoa mais. Porque as pessoas, agora eu falei, tá afastando as pessoas que quer ter aquela comunhão com Deus. E às vezes eu assistindo um vídeo, eu sinto mais Deus do que quando eu vou na igreja. Porque as Você acha que pessoas... você não está preparado ainda para poder voltar? Não, não é eu que não estou preparado. É a igreja que não está preparada para me receber. Então hoje você acha que tem poucas pessoas que têm essa capacidade de acolher aqueles que estão afastados? Sim, porém, as pessoas que nunca foi da igreja, eu te dou um conselho. Vai. Até as que já foi. Não vou falar para não ir na igreja, que isso aí seria até falta de respeito minha, não só com vocês, mas com Deus. Mas vai na igreja, vai de coração aberto, tenta, felizmente, faz isso aqui, ó, com uma e com a outra aberta. Por quê? Porque se você Você acha que se você olhar muito para dentro da igreja, você não tem a possibilidade de seguir ainda a mais igreja? ainda mais a pessoa que nunca foi da igreja, infelizmente. Não que eu tô falando para tapar o olho e ficar com um aberto para poder fingir que não tá vendo as coisas de errado. Lógico que todo mundo, ninguém é cego, todo mundo vai ver as coisas de errado dos outros irmãos ou os outros irmãos que seja. Mas tipo assim, as pessoas que vai para a igreja, que são novos, que primeiro amor com Cristo, foca em Deus e pede a Deus direção, pede a Deus para te ajudar a não Tipo uma uma orientação para seguir para orientação, frente? para seguir para frente, porque hoje o demônio não tem trabalho de tirar ninguém da igreja. Quem tira a gente da igreja é o próprio ser humano. Igual eu tava falando, às vezes uma roupa, ou não, esse celular não é iPhone, não presta. Não, irmão. Eu tenho um lá melhor que eu te vendo. Então, tipo assim, isso tudo se influencia. Infelizmente, quem não é da igreja e quer ser, vai. Mas fica. Vou dar um conselho. Não é para você fazer as coisas de errado. Vou dar um conselho geral. Não é para você fazer as coisas de errado, ou ver e não falar e não coisa. Mas, infelizmente, no dia de hoje, você fala com Deus. Você faz aqueles 3 macaquinhos. Ó. Infelizmente. Você fala em silêncio para Deus o que você está vendo. Fala para Deus. Não fala nem para o seu pastor, porque o seu pastor, ele às vezes está tão sobrecarregado, não vou nem dizer que não vou coisa, mas tem vezes que às vezes o pastor está tão sobrecarregado, tão sobre coisa, conversa com Deus primeiro, pede orientação a Deus para botar uma outra pessoa sem ser seu pastor para falar com você, para você desabafar, porque
A gente só conversando com Deus, a gente não desabafa. A gente desabafa com Deus, Deus ouve. Mas a gente, infelizmente, nós necessita de um outro ser humano para conversar, para desabafar. Você acha que o silêncio hoje fala mais do que 1000 palavras? Sim, 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 porque dependendo da ocasião e da pessoa, muitas vezes o silêncio fala mais de 1000 palavras, porque ainda mais se você estiver congregando numa igreja e você vê que tá no 90% tudo a moda do mundo. E você chegar para um falar, para o outro falar, você não vai resolver, não está resolvendo. Então, é melhor você se calar e orar a Deus e pedir a Deus para enviar uma pessoa de outra cidade para poder você conversar. Marlon, dá um direcionamento final para quem está te escutando você falar sobre esse assunto hoje em relação a Deus, a igreja, que você não, porque você não está seguindo. Dá um direcionamento final. Olha, um direcionamento final. Sim, para aqueles que estão igual você, que não estão caminhando, que não estão na igreja, que não estão... Que tipo assim, então eu vou falar assim, vou falar igual comigo mesmo. Eu não estou caminhando na igreja, eu não estou caminhando, mas eu nunca deixo de desacreditar em Deus. Eu posso estar em qualquer situação, eu posso estar andando, falando em cima da cama, o que seja, igual operei, mas eu sei que uma coisa que o diabo tira tudo da gente, tira tudo, tudo. Mas uma coisa que eu vou morrer sabendo, que Deus existe, sempre existiu. Ah, mas por quê? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Não existe o bandido, não existe a polícia, não existe o bem, não existe o mal. A lógica. O livro mais completo que eu já conheci, que todo a face da terra vai conhecer, é a Bíblia. Porque tudo se bate. Tudo está escrito na Bíblia é verdade. Mesmo que não sei se alguém alterou ou modificou um pouco, mas a Bíblia, tudo que fala na Bíblia é verdade. Então, tipo assim, nunca deixe de desacreditar em Deus, nunca deixe. Eu não estou na igreja, eu posso estar no mundo pecando, eu posso estar fazendo o que for. Então você acha que a única solução é a fé? A fé salva? No dia de hoje, no meu ponto de vista, a fé me salva. Ah, mas você não... Eu não estou dentro da igreja, não levantei a mão, não aceitei Jesus. Não estou seguindo a doutrina de igreja nenhuma. Mas a Bíblia, se eu morrer hoje... Ah, mas você vai para o inferno. Não precisa falar comigo, pastor, não precisa falar comigo, fulano, bertano, que eu sei, mesmo eu estando errado, eu sei que se eu morrer, se eu for para o inferno, eu sei por que eu fui. Eu sei por que eu fui. Eu fui consciente para o inferno. Se eu fui para o inferno ou para o céu, eu fui consciente. Mas eu não vou entrar em um grupo que eu me sinto pior e menos